Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor e falando sobre esse jogo do Vasco contra o Santos, né? Vasco foi derrotado no duelo direto contra o Z4, pelo placar de 4-1 na Vila Belmiro contra o Santos. Os gols santistas foram marcados pelo Marcos Leonardo, o Ricon e o Sodeuto, né? O Marcos Leonardo marcando 2 vezes e o Ferretti fez o gol para a equipe Cruz Maltina na Vila Belmiro. Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, com 3 expulsões, muita confusão que aconteceu no segundo tempo. Enfim, nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida e, e mais uma derrota, né? Mais uma derrota, né? De uma derrota que dói, né? Para a equipe do Vasco por conta no duelo direto contra o Z4, que afastaria cada vez mais na zona de rebaixamento a equipe Cruz Maltina. Mas vamos falar aqui hoje para vocês. Mas a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho de notificação, também deixando o seu like, né? Deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor pelo Instagram e também no Facebook. Não esquecendo, no YouTube, a partir das 18 horas, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias e ainda acompanhando também às 11 da manhã pela Rádio NSC, o Conversa de Torcedor todos os sábados, 11 da manhã pela transmissão ao vivo no YouTube do Conversa de Torcedor, também pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádios Net. Tá bom, pessoal? Estamos juntos com vocês. Vamos falar aqui, pessoal, falando sobre esse jogo que aconteceu nesse domingo. Meus amigos, o Vasco acabou sendo goleado, né? E que esse jogo aí, com uma vitória do Vasco, afastaria cada vez mais a equipe Cruz Maltina do Z4. Mas só que o Vasco, meus amigos, o Vasco complicando a situação e aí foi derrotado contra a equipe do time do Santos lá na Vila Belmiro pelo placar de 4-1, repetindo, o Marcos Leonardo 2 vezes, Rincon e também o Sodeuto, e o Verrete fez o gol para a equipe do time do Vasco da Gama, que fizeram um jogo, né? Fizeram uma grande partida no domingo, né? Na tarde de domingo, né? Nesse domingo passado no estádio na Vila Belmiro, duelo direto pela parte de baixo da tabela, certo? E quem levou melhor foi a equipe santista. Quem levou essa aí, quem levou a melhor foi a equipe do Santos, que aproveitou as oportunidades e construindo o placar sem sofrer. Então, essa vitória teve destaque o Marcos Leonardo, lógico, pelos gols que fez, né? O Rincon e Sodeuto. O Vasco ainda chegou a empatar a partida com o gol do Ferretti, né? Em um contra-ataque montada, né? E que juntamente com o Gabriel Peck, né, inclusive. Então, não conseguia evitar a derrota. E o duelo também foi marcado pela confusão, lógico, pela situação do Sebastião Ferreira com o Sodeuto, né? Por conta que fez firula em cima, né? Fez firula ao subir. Eu vou subir com 2 pés na bola para fazer firula, né? Para conseguir, para gastar o tempo e tal. E, e aí o lance gerou irritação das duas equipes, resultou 6-14 no total, 3 deles, de 3 deles vermelhos. Então, o time do Vasco está com 26, primeiro fora da zona de rebaixamento, pode ser ultrapassado pelo Goiás. Caso vença o Botafogo, olha só que acontece. Hoje temos aí o jogo às 8 horas da noite, o jogo entre Botafogo e Goiás. Então, se o Goiás vencer contra o Botafogo, o Vasco volta para a zona de rebaixamento, né? E o time do Santos é o 15º colocado, né? Com 27 pontos ganhos, certo? Então, né? Vamos falar aqui do jogo primeiramente, que vamos falar aqui tudo sobre isso, em que esse jogo que aconteceu, o que o time do Vasco da Gama teve grandes oportunidades no primeiro tempo, teve grandes oportunidades, inclusive na primeira etapa, em que no início da partida, e que o Santos teve uma pressão
nos primeiros minutos, no lance do Santos, com a condução, né, de Soteldo, né, pelo lado direito, né, e pelo centro, né, pela condução do Soteldo do lado direito para o centro, né, colocando aí o Lucas Braga, né, no cruzamento, né, o lateral é bloqueado, né, inclusive a 1 minuto de partida, mas o Vasco teve aí a chance de gol, inclusive aos 4 minutos de partida no primeiro tempo. O Puma Rodrigues cobrou lateral na barreira e a bola sai pela linha de fundo, escanteio pelo Vasco, novo escanteio, que o Paulinho cobrou, né, para o Vasco na primeira trave, o Léo desviou de cabeça e a defesa do Santos afastou. Novo escanteio que depois o Paulinho cobrou mais um escanteio que a zaga afastou. A bola voltou para o meia, que cruza novamente na pequena área para o Verratti, mas a finalização dá em nada. Então, principalmente aí. Então, repetindo do primeiro minuto de jogo, que o Santos teve essa condução aí do lado direito, chegando pelo lado direito, com a condução do Soteldo pelo centro, que passa pelo Lucas Braga, no cruzamento o lateral é bloqueado. Então, essa era aí 1 minuto de jogo, tentando conseguir a equipe santista. Mas a equipe Cruz Maltina teve as chances, né? Teve as chances de gol também em outra chegada do Vasco, aos 9, né? No lance de uma construção do PEC pelo meio, certo? Que acionou o Verratti, né? O atacante cruzou na área, mas o Marlon não consegue fazer a finalização, né? O Marlon Gomes, né? E aí, uma chegada do Santos, do Puma Rodrigues, teve a chegada em cima do Marcos Leonardo, o hábito teve a comunicação, temos na situação aí o Anderson Daronco, e marcou o pênalti após a revisão do VAR, né? E marcando o pênalti aí. Tava bem a equipe, o time da equipe do Vasco, desses primeiros minutos do primeiro tempo. Só que o time do Vasco, né, dessa situação, e teve um pênalti que é muito discutido pelos vascaínos, que não é pênalti e tal, e que de uma discussão aí entre os vascaínos, né, que reclamaram do pênalti marcado, e o Marcos Leonardo, aos 14, marcou o pênalti, cobrou o pênalti no cantinho direito do Léo Jardim, que acertou o canto, mas não conseguiu a defesa aos 14, fazendo 1-0. Então, a equipe do time do Vasco, depois do gol, tentando conseguir ter a posse de bola, encontrando os espaços, né, melhor dizendo, na defesa do Santos, uma nova chegada pelo lado esquerdo. A zaga afastou pela linha de fundo dos 16, pela linha de fundo afastou a equipe santista, né? E aí, por um detalhe muito importante, nesse jogo contra a equipe do Vasco, ele marcou 2 vezes, então chegou a 11 gols marcados, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E 2 gols a menos do que o Tiquinho Soares, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. E aí o time do Vasco teve pressão ainda, né? Voltando até a pressão, porque o time do Vasco teve grandes oportunidades na partida que deveria sair com a vantagem, mas não conseguiu por causa de erros, né? De posicionamento, de marcação que aconteceu nessa partida. Mas a equipe do Vasco teve chances, né, com o lance do Verratti, né, no cruzamento do Puma Rodrigues na cabeça do Verratti, que cabeceia forte no canto. O João Paulo se esticou, mas a bola sai pela linha de fundo, quase foi empate do Vasco, 21. E aí, meus amigos, o time do time do Vasco, o Ramon Dias, né, antes dos 25, ele pedia para que o Verratti jogue em cima do Dodô, né, que já tinha cartão amarelo na partida. E aí, aos 25, em que teve a chegada em velocidade do Gabriel Peck pelo lado esquerdo, cruzou na pequena área e o João Paulo se obriga a fazer defesa aos 25 minutos. E aí o Santos correspondeu de uma situação na situação, e aí até de um lance, de um lançamento na construção da defesa ao ataque, né? E a bola
sobrou para o Lucas Lima, que chutou mal dentro da área, aos 25, né? E aí teve, do lance de escanteio para a equipe do Vasco, com o Ferretti de cabeça, a bola por último na defesa santista, né? Inclusive. E aí teve no contra-ataque, né? Aos 27 minutos do lance do Vasco, aos 28 teve um contra-ataque do Marcos Leonardo para o Santos. Medel se adiantou para fazer a interceptação, né? Para mandar para fora. E aí o time do Santos novamente teve aí o lance, né? O Léo se atrapalhou na saída de bola, né? Na saída de bola errada. Lucas Lima se aproveita, ajusta para bater, mas o zagueiro se recuperou rapidamente, mandando para a linha de fundo, né, a bola. E aí teve esse contra-ataque aos 30 do lance do Vasco, né? De um contra-ataque em velocidade, o Gabriel Peck, né? O Ferretti roubou a bola em velocidade e o Gabriel Peck avançou em velocidade e conduz até a área e devolve para o Ferretti para chegar finalizando no contra-ataque para fazer os 30, empatando o jogo, né? Chegou até a empatar o jogo aqui para o time da equipe do time do Vasco. E o detalhe maior que até o Bruno Gutierrez do GE, que tem uma informação que o Kevson, né, que foi consolado pelo Arzu, né, após o erro que gerou o gol do Vasco, né, e o Marcelo Fernandes também falou com o jogador, né, inclusive ele até por um detalhe. Então, meus amigos, e tem aí mais um gol dele com a camisa do Vasco, Ferretti, mais um dele no campeonato, o 7º gol dele, do argentino, né? O 7º gol dele, então, né? De um contra-ataque do Vasco que conseguiu fazer. Então, e aí, meus amigos, o time do Santos continuando no ataque, né? O time do Vasco tentando chegar um pouco mais, né? Em 2 oportunidades aqui, aos 42 minutos, com o Santos, inclusive chegando na área do time do Vasco com troca de passes envolvendo o Soldeuto, o Lucas Lima e o Marcos Leonardo, né? Mas ninguém finaliza, o Vasco afastou. Teve outra chegada do time do Santos com o Lucas Lima, né? Pela esquerda. Teve o cruzamento na área, mas o Marcos Leonardo não chegou. E aí teve o gol do Rincon em cobrança de escanteio aos 45 minutos, né? 2 gols em 2 minutos. Olha só isso, 2 gols em 2 minutos. O primeiro foi do Rincon, na cobrança de escanteio de Soldeuto, o Dodô desviou na primeira trave e a bola se apresenta para o volante, que empurra para a rede, e outro lance do Marcos Leonardo, que fez o gol num contra-ataque. O João Lucas arrancou em velocidade com a bola e passou para o atacante chutar de primeira, e o Santos abriu a vantagem no final do primeiro tempo para fazer 3-1. Então, erros bobos, né, da equipe do time do Vasco da Gama do primeiro tempo. E aí, meus amigos, e de que o Vasco tentando descontar na partida, com o Praxedes dando 2 rolinhos, sobre a marcação na intermediária, mas logo na sequência a equipe carioca perde a posse de bola aos 50 minutos, né? A equipe do time do Vasco tentando fazer as jogadas e não conseguia. E aí teve erros que não assim, erros que o Vasco da Gama teve na partida, que deixou o Santos, né, tentar fazer no jogo e que isso acontecer. Então, o detalhe é esse: o time do Vasco errando, né, né, de tomada de decisões, né, o erro de passes, e assim, que o Santos tentando fazer, né, e tentando ser mais, foi mais letal, assim, o time do Santos no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, a equipe do Vasco mexeu, o Ramon Dias mexeu com o Ferreira, com o Sebastião Ferreira e o Payet entrando pelas séries do Zé Gabriel e do Praxedes. E o time na equipe do time do Vasco da Gama, com a chegada da equipe do Vasco, e que teve o cruzamento do Puma Rodrigues para o Sebastião, que se choca com o João Paulo, né? O goleiro santista recebe um atendimento médico, atendimento no gramado, melhor dizendo, ao minuto. E aí teve o gol anulado do Marcos Leonardo, né? Que teve o gol anulado em uma jogada do Soldeuto, né? Cruzamento para a área, Marcos Leonardo, que empurrou para o gol, né? Que entrou na época para fazer o gol, mas a arbitragem anulou pela posição adiantada do atacante santista. E aí, meus amigos, o detalhe que teve grande confusão, até
antes de mais nada, que o Santos chegou aí novamente, né, teve essa situação também com um a mais, melhor dizendo, com mais uma jogada, melhor dizendo, aí, boa do Sodeuto, né, melhor dizendo, o cruzamento na área de Lucas Braga, que o Medel afastou, né, o Lucas Braga que teve o cruzamento, que o Medel afastou, e aí teve essa confusão toda que nós vamos explicar para vocês, aos 9 minutos, né, aos 9 minutos do segundo tempo, né, que teve aí essa confusão, né, de um lance que causou muita confusão e que teve briga dos jogadores, né, o lance do Sodeuto, em que guerra de 3-1, né, temos aí no segundo tempo o atacante que pulou com 2 pés na bola, fazendo firula, né, que ficou com o pé em cima dela e o lance revoltou os jogadores do Vasco, e o Sebastião Ferreira, né, que chegou a derrubar o camisa 10 santista para fora do campo, e o Anderson Daronco aplicou 6 cartões, 3 amarelos, 3 vermelhos, e expulsou o Lucas Lima, o Lucas Lima e o Fernandes pelo Santos, e o Medel pelo Vasco, e o Sodeuto, João Paulo do Peixe e o Sebastião do Vasco foram amarelados. Então, a equipe do time do Vasco tentando se reorganizar com um a menos, né, em campo, né, com um a menos em campo. E aí, meus amigos, isso foi aos 10, né? Isso foi aos 10 minutos de jogo, né? De uma situação também que 10 minutos de partida, foi aos 9 minutos, lógico, essa confusão começou, mas demorou isso em 5 minutos de atraso, ou menos 6 minutos de atraso por causa disso. E aí teve a substituição do time do Vasco, com o Maicon entrando no lugar do Puma Rodrigues, né, para tentar recompor a defesa, e o Dodô, que saiu para a entrada do Messias. Aí o time do Vasco tentando tentar chegar ao ataque, para tentar diminuir a vantagem com o lance do Piton, que conduz pela esquerda, fez um cruzamento, mas pegou mal na bola e mandou direto pela linha de fundo, né? E teve também outro lance sem perigo, né? Do lance aos 25, com o lance do Payet, que fez o cruzamento na área, mandou direto para a linha de fundo, errando nas investidas do time do Vasco da Gama, que principalmente que até sem forças para tentar conseguir diminuir. E o time do Santos teve aí o ataque do Santos de novo, né? Tentando ampliar, né, com o Marcos Leonardo e o Jean Lucas, né, brigando pela bola na área e obrigando o esforço da defesa cruz-maltina para tentar defender, que afastou, né? Que afastou a bola, inclusive, mas teve o gol aos 29 com o Sodeuto, em uma jogada no contra-ataque, que Léo Jardim se adiantou, né, que defendeu no chute do Marcos Leonardo com as pernas e de fora da área, inclusive. E a bola sobrou para o Rincon, que encontrou o Sodeuto de perna direita, chutou cruzado e marcando o 4º gol para a equipe do Santos. Então, a equipe do time santista, né, e que depois do gol, tentando insistir para fazer mais gols, né? E aproveitando os espaços deixados pela equipe cruz-maltina, pela equipe do Vasco, para tentar descontar. E aí teve a chance aí para tentar conseguir para tentar descontar com o Alex Teixeira e Jair, para as saídas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes, né? E tentando a chance aí com o Payet, que cobrou a falta aos 35 com a perna direita, mas a bola subiu demais, e aí teve as substituições aí do Nonato e do Dodge, que entraram para as saídas do Jean Lucas e do Sodeuto, né? Logicamente, a equipe do time do Santos com a vantagem no marcador, né? A equipe do Vasco aos 40 minutos tentando conseguir aí diminuir uma das poucas tentativas da equipe do time Cruz Maltino na segunda etapa, que foi com o Ferretti, que recebeu o passe rasteiro na entrada da área e chutou forte, mas o João Paulo fez a defesa aos 40. Outras 2 substituições, né? Gamacho e o Julio Fucci, né, entraram para as saídas do Rincon e do Marcos Leonardo, né? Jogador destaque da partida, inclusive. Então, meus amigos, a equipe do Vasco tentando diminuir a vantagem, e a torcida do Santos gritando olé no estádio, né? Lógico.
E a equipe do Vasco chegando com o Payet no final do jogo, com o Alex Teixeira, né? Mas o Santos afastou pela linha de fundo. E após a cobrança de escanteio, o Payet colocou na área, mas o Sebastião não conseguiu chegar. E mais uma chance do Vasco com o Piton, né? O Lucas Piton cruzou. E o Ferretti cabeceia fraco, né? Inclusive, e outra jogada aí para tentar conseguir descontar, né? Que teve falta em cima do Alex Teixeira. Mas o Vasco cobrou rápido, porque tem pressa, né? Tentando conseguir para descontar. E a equipe do Vasco tentando diminuir, né? Tentando cobrar rápido, né? A falta para conseguir descontar depois na falta, né? Em cima do Alex Teixeira, mas não teve tempo para mais nada. Final de partida no estádio, na Vila Belmiro, 4-1. E o Vasco da Gama, né? Que vai encarar contra a equipe do São Paulo no próximo sábado, né? 6h30 da tarde no estádio de São Januário. E o Santos terá aí o clássico contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, em São Paulo, né? Entre Santos e Palmeiras, no próximo sábado, lá em Barueri, né? Na Arena Barueri, em São Paulo. Arena Barueri, esse jogo, tá bom? O jogo que será a partir no próximo domingo, dia 16, lá na Arena Barueri, repetindo para vocês. Então, Vasco enfrenta contra a equipe do time do São Paulo em São Januário, né, 18h30 no próximo sábado, correto? Então, temos aí, repetindo para vocês, o time do Santos é o 15º colocado com 27 pontos e o time do Vasco tem 26 pontos, 16º colocado na classificação. E torcendo para o Botafogo não perder para o Goiás. Se o Goiás vencer, volta para a zona de rebaixamento aqui no time do Vasco da Gama. Tá bom? Números da partida aqui para a gente conferir. Antes de mais nada, né? O Marcos Leonardo foi destaque da partida, né? Logicamente, com 2 gols. Ele é o vice-artilheiro com 11 gols, né? Está ao lado do Vitor Roque do Atlético Paranaense e 2 a menos do que Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato pelo Botafogo, certo? Números da partida aqui para a gente concluir esse pós-jogo. Posse de bola, o Vasco teve mais posse de bola do que o Santos, né? 65% de posse de bola para o Vasco contra 35% para o Santos Futebol Clube. Faltas 19-12 para a equipe santista, né? Teve mais faltas na partida, né? 19-12 para a equipe santista. Chute no gol, né? Ou melhor dizendo, finalizações primeiro, 17-13 para a equipe santista, 17-13 para a equipe do Santos e, repetindo, 17-13 para a equipe do Santos em finalizações. Chute no gol, 5 para cada lado, 5 para o Santos, 5 para o Vasco em finalizações. Finalizações no gol, 5-5 para as duas equipes. Certo? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia de sempre, pelo seu carinho, tá bom? E mais um pós-jogo com vocês. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias no YouTube, terças e quintas, sempre às 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube, e também ao vivo, todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, com você. Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, né? Conversa de Torcedor sempre ao vivo, né? Fazendo parte com vocês aí nas transmissões no YouTube, também na rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radionSC.com e também pela Rádiosnet com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau, fique com Deus.